Capítulo 271, From Frost. Morris abriu cautelosamente a carta com um abridor depois de notar a coleção de selos no envelope, junto com um simbolizando, purificado, que é usado apenas para algo que foi levado uma jornada incrivelmente longa. À medida que o papel se desenrolava com um farfalhar suave, fileiras de caligrafia nítidas e elegantes apareceram diante de Morris, inconfundivelmente a caligrafia de um amigo. Para meu querido amigo e colaborador acadêmico. Parece que vários anos se passaram desde nossa última correspondência, e o distanciamento é injusto. Esses anos parecem ter sido passados numa névoa, constantemente envolvidos em atividades triviais. Só recentemente é que percebi quanto tempo perdi. Muitos eventos notáveis ocorreram ultimamente, e as palavras não conseguem descrever a transformação na minha vida. Frost é um lugar fenomenal, oferecendo não apenas invernos frios e duradouros, mas também uma riqueza de assuntos dignos de nossa exploração sincera. Você se lembra das antigas lendas do gelado mar frio que discutimos durante nosso último encontro? Esses assuntos ressurgiram recentemente em meus pensamentos, e sinto como se tivesse captado certas pistas que podem nos ajudar a desvendar inúmeras questões sem resposta, como a existência de cidades-estado na região frígida e as origens de muitos locais enigmáticos, costumes em Frost. Meu amigo, Frost é realmente um lugar extraordinário, e essa noção tem se tornado cada vez mais evidente para mim. O Mar Frio abriga uma infinidade de passados misteriosos prontos para a investigação. Pretendo encontrar especialistas estimados em história e folclore e pretendo visitar Cold Harbor em breve. O mais importante, porém, é que gostaria de estender um convite para que você se junte a mim nesta aventura. Faz muitos anos que não nos vemos, Morris. Você mencionou sua aversão ao ar frio do norte, mas acredito que apreciará o calor de minha lareira e minha variedade de vinhos requintados. Por favor, pense seriamente. Podemos revisitar mais uma vez esses segredos cativantes junto ao fogo aconchegante. Acredite em mim, Frost é realmente um lugar notável. Você não quer vir e testemunhar esta maravilhosa cidade-estado por si mesmo. Seu amigo e colaborador acadêmico mais confiável, Scott Brown, 2 de dezembro de 1900, escrito em 42 Fireplace Street. O olhar de Morris examinou silenciosamente a linha final da carta, permanecendo quieto por um longo período até vários minutos depois. É a caligrafia dele, e as discussões que ele mencionou realmente ocorreram, ele murmurou. Hoje é 17 de dezembro e esta carta foi enviada há 2 semanas, observou sua esposa, com a voz cheia de apreensão. Considerando a distância entre Frost e Plende, esse é um prazo razoável. Sim, o momento e o carimbo postal são normais, mas o autor desta carta faleceu há anos, disse Morris lentamente. Lembro-me vividamente do dia em que recebi o obituário, uma carta de Frost, escrita por seu aluno favorito, que me informou que seu mentor havia caído tragicamente ao mar a caminho de Cold Harbor. Infelizmente, seu corpo não pôde ser recuperado. Não me lembro de isso ter acontecido, aqueles foram os anos em que eu estava confuso, disse a esposa, aproximando-se para segurar a mão de Morris. Devíamos relatar isso à igreja. O conteúdo e a frase da carta podem parecer normais, mas após uma análise mais detalhada, são bastante desconcertantes. Morris gentilmente segurou a mão de sua esposa e respirou profundamente. Na verdade, isso deveria ser relatado à igreja, mas não apenas à igreja. Reticências. Dentro dos aposentos do capitão do navio chamado Vanishit, Duncan curvado sobre a mesa de navegação, as mãos apoiando-o enquanto estudava a carta náutica envolta em névoa e sua rota que se estendia lentamente. O fantasma do Vanishit estava se movendo gradualmente no centro do mapa, e a densa neblina que cercava a nave se dissipava à medida que avançava. Em uma extremidade da rota, a cidade-estado da Planlândia que eles haviam deixado temporariamente para trás era visível e, logo além da rota, na névoa cada vez mais rarefeita, outro ponto levemente brilhante podia ser visto. O olhar de Duncan focou-se neste ponto brilhante que representava a névoa do mar. Desde a última troca de tiros de artilharia, o marcador do Sea Mist apareceu neste mapa,
e ele podia sentir vagamente a direção atual do Sea Mist e até mesmo a condição geral do navio. Esta percepção era imprecisa, mas não parecia afetada pela distância crescente entre os dois navios. Claramente, como os marcados, que foram contaminados pela chama espiritual, a névoa do mar, tendo sido atingida pelos tiros do canhão do desaparecido, também estabeleceu uma conexão consigo mesma. No entanto, esta conexão não era a mesma que o controle completo que ele detinha sobre os desaparecidos. Você está determinando nosso próximo curso? A voz de Goated veio inesperadamente da borda da mesa de navegação. Nesse caso, tenho cerca de 140 sugestões valiosas. Eu posso. Não, você não pode, interrompeu Duncan habilmente, sem esperar que Goated continuasse divagando. Não preciso de nenhum conselho, eu tenho meus próprios planos. Goated balançou a cabeça, aparentemente querendo dizer mais, mas quando estava prestes a abrir a boca, passos se aproximaram do lado de fora da porta. Ela se abriu e Alice entrou apenas para fazer uma pausa na próxima antes de se virar apressadamente e fechá-la novamente. Desta vez, porém, a senhorita Boneca fez questão de bater antes de entrar. Aspas. Você não precisa bater quando já estiver dentro. Você deveria bater antes de abrir a porta, Duncan disse categoricamente, olhando para ela. Você terminou de arrumar aquele lado. Sim, Alice assentiu imediatamente. As prateleiras do primeiro andar foram limpas, assim como o balcão e as escadas. A cozinha também está arrumada. Duncan respondeu casualmente. E quanto a Ai, depois de me deixar, ela foi para a cozinha, explicou Alice. Ela continuou gritando algo sobre quinta-feira maluca enquanto voava para longe. Ela é bastante despreocupada, Duncan balançou a cabeça, sorrindo. Ele então percebeu que o movimento do pescoço de Alice parecia errado quando ela assentiu e inconscientemente franziu a testa. O movimento do seu pescoço parece estranho, a cola nas juntas não foi limpa corretamente. Ao ouvir isso, Alice balançou a cabeça de um lado para o outro, exibindo um notável atraso e rigidez. Houve um pouco, admitiu a senhorita Doll, parecendo um tanto envergonhada. Eu me sinto um pouco rígido. Os olhos de Duncan se contraíram enquanto ele observava impotente a boneca, que segurava a cabeça entre as mãos. Depois de um momento, ela soltou sua risada característica. Não, Duncan suspirou. Venha aqui, vou ajudá-lo a limpar. Se o resíduo não for removido, danificará ainda mais as articulações e é bastante desconfortável ver você lutando para balançar a cabeça. Alice se aproximou obedientemente e, uma vez ao lado de Duncan, agarrou a própria cabeça, girou de um lado para o outro e a removeu com um pop. A boneca sem cabeça segurou a própria cabeça com as duas mãos. Capitão, para você. Uma sensação estranha inevitavelmente brotou em seu coração. No entanto, Duncan ainda aceitou a cabeça de Alice, pegou um raspador, uma escova e um pano macio de uma pequena gaveta embaixo da mesa de navegação, suspirou e inspecionou o estado das articulações da boneca. Apesar de sua atitude, Duncan ficou honestamente um tanto comovido por sua própria compostura por ser capaz de se adaptar, antecipar e lidar com essas situações. A adaptabilidade humana foi verdadeiramente notável. Pegando o raspador, Duncan removeu delicadamente as marcas de cola instáveis restantes das juntas, depois olhou para o rosto de Alice. Seu cabelo prateado estava espalhado sobre a mesa de navegação e a boneca piscou, olhando para ele. Ela era inegavelmente linda, possuindo um rosto delicado e impecável. Mesmo nas circunstâncias mais estranhas, parecia que as pessoas podiam ignorar a estranheza e não podiam deixar de admirar a sua beleza. No entanto, foi uma pena que esse indivíduo fosse tipicamente muito cômico, fazendo com que Duncan se arrependesse de ter uma boca enquanto apreciava sua aparência deslumbrante. Dói? Não, de jeito nenhum, só uma pequena coceira, mas muito leve, Alice gaguejou.
Então ela ficou em silêncio, assim como a cabeça de cabra ao seu lado, deixando apenas o som fraco da fricção do raspador e o suave bater das ondas do lado de fora da janela. Depois de um período de tempo indeterminado, Alice falou hesitantemente com uma gagueira, seu tom soando derrotado: "Capitão, capitão, capitão, sou muito, muito tolo." Os movimentos de Duncan cessaram abruptamente. Ele ficou surpreso que a boneca pudesse possuir tanta autoconsciência e percepção. Mas então ele simplesmente balançou a cabeça sem expressão. "O que faz você lamentar isso de repente?" Eu sempre me esforço para entender o que você ensina, e consistentemente bagunçar as coisas, e também desperdiçar seu tempo." Duncan ficou em silêncio por um momento antes de retomar o trabalho com o raspador. "Não acho que você esteja desperdiçando meu tempo," ele disse gentilmente, "e além disso, você é um pouco desajeitado." "Ah, então é assim. Mas não é grande coisa. Todo mundo tem pontos fortes e fracos, e somos todos um pouco desajeitados em áreas onde não temos habilidade. Talvez você apenas tenha mais áreas em que não é proficiente." Duncan olhou nos olhos de Alice. "Isso te incomoda?" Eu não sei, eu não pensei sobre isso, mas eu me preocupo que eu possa segurar você." "Então deixe de lado essas preocupações desnecessárias e continue vivendo feliz." Duncan balançou a cabeça. "Se você encontrar algo que não consegue aprender, simplesmente tente aprender mais algumas vezes. Você vai me ensinar de novo. Se eu tiver tempo." Alice piscou, parecendo contemplar por um momento antes de gradualmente abrir um sorriso. Ao ouvir sua risada característica, Duncan não pôde deixar de sorrir também. Ele então pegou o pincel e o pano para limpar os restos de cola seca que havia raspado. Neste momento, um chamado distante, porém distinto, surgiu de repente em sua mente. Era a voz de Morris. Fim do capítulo. Capítulo 272, virando-se para o norte. Duncan fez uma pausa momentânea ao ajudar Alice com a cola residual, como se estivesse ouvindo atentamente um som distante. Depois de algum tempo, ele abaixou a cabeça mais uma vez e usou um pano macio para remover os detritos da mesa. Alice piscou curiosamente, olhando para o capitão. Capitão, o que aconteceu?" Morris recebeu uma carta de um amigo distante e não tem certeza sobre a situação que ela descreve, respondeu Duncan com um sorriso, continuando a ajudar Alice com a camada de cola residual na articulação do pescoço. "Ele pediu minha ajuda para avaliar a situação." "Amigo distante?" A cabeça de Alice gaguejou na mesa de navegação. "Existe perigo? Precisamos resgatá-los?" Sobrou pouca cola na junta do pescoço e foi muito mais fácil de limpar do que a junta da cabeça recuada. Duncan removeu rapidamente a cola seca, completou cuidadosamente a limpeza final e depois se abaixou para segurar a cabeça de Alice, retornando-a suavemente à sua posição original, como se ela fosse uma delicada obra de arte. "Podemos ir resgatá-los", sussurrou ele, girando a cabeça do boneco de um lado para o outro, "mas também é possível que os ajudemos a encontrar a paz. De qualquer forma, devemos viajar para um lugar distante." À medida que a cabeça da marionete foi fixada, os olhos antes opacos de Alice tornaram-se vivos. Ela gentilmente balançou a cabeça como se uma alma tivesse entrado no boneco de madeira, e sua fala tornou-se fluida novamente. Para onde estamos indo?" Duncan guardou os materiais de limpeza e examinou a carta marítima enevoada. Na carta, a pequena luz representando a névoa do mar movia-se lentamente, já longe de Plende. "Norte", ele murmurou, seu olhar focado na cabeça da cabra. "Levante a bujarrona e o traquete, vire para o norte, siga a névoa do mar." "Sim, capitão." Reticências. Reid colocou o pequeno frasco marrom sobre a mesinha de centro, cerca de 3/5 do remédio transparente eram visíveis dentro.
O líquido refletia uma leve luz dourada no pôr do sol minguante e, dentro dos círculos dourados e cintilantes, pequenas bolhas pareciam separar-se continuamente e dançar perto da superfície. Esta é a dose final, mais potente que o medicamento que você tomou anteriormente. Você pode tomá-lo quando zarpar, apenas 3 gotas de cada vez, é claro. Eu também recomendo começar agora. A senhorita psiquiatra ergueu a cabeça, olhando para o velho capitão de cabelos brancos à sua frente. Como um capitão que passou metade de sua vida no mar ilimitado, você deveria estar mais atento à sua saúde. Obrigado pelo seu conselho, senhorita Reid. Entendo minha situação, respondeu Lawrence sem impaciência ou entusiasmo excessivo. Em vez disso, ele pegou a garrafa com curiosidade, examinando o líquido que borbulhava constantemente através do vidro à luz do sol. Uma linda poção. Tem um gosto amargo? Será um pouco amargo, mas com um aroma herbáceo mais proeminente. Também adicionei mel para mascarar o amargor, explicou Reid. Não será difícil de engolir. Enquanto falava, ela olhou para o céu pela janela. O sol estava se pondo lentamente, lançando uma luz levemente laranja avermelhada através da janela de vidro da sala de estar. Esta era a casa do capitão Lawrence, longe de White Oak. Como um velho capitão experiente, ele organizou inúmeras exibições na sala de estar que mostravam suas aventuras de navegação, espécimes de corais coletados em águas rasas perto da costa, modelos de rodas e navios de navios, decorações totêmicas de cidades-estado distantes e uma grande prateleira encostada na parede cheia de prêmios e lembranças da Associação dos Exploradores, das autoridades da cidade-estado e das 4 principais igrejas. Agora, esses emblemas de glória e memória foram banhados pela luz solar oblíqua, cobertos por uma tonalidade dourada e gradualmente desaparecendo no brilho. Era hora de partir, pois o sol poente não favorecia a continuidade do atendimento psicológico. Eu deveria ir, Reid suspirou suavemente enquanto se levantava do sofá, seus olhos pousados no frasco de remédio na mão de Lawrence. Por favor, lembre-se de tomar o remédio, ele pode efetivamente ajudá-lo a suportar a tensão mental do mar ilimitado. Aspas. Obrigado, você já foi de grande ajuda. Lawrence de cabelos brancos também se levantou, com um sorriso genuíno. Permita-me acompanhá-lo até sair. Reid foi escoltada até a porta pelo velho capitão, mas antes de sair, ela não resistiu em dar uma última olhada em Lawrence e disse: tenho um último conselho. Embora sua condição atual ainda seja considerada favorável entre os capitães da sua idade, você realmente atingiu a idade da aposentadoria e deveria pensar em confiar o carvalho branco a um sucessor confiável. Tendo expressado seus pensamentos, ela não antecipou uma resposta do velho capitão e, em vez disso, curvou-se educadamente em despedida. Reid logo entrou em seu carro que estava estacionado no cruzamento, deixando Lawrence suspirando e voltando para sua sala. Aqui, a esposa do velho capitão estava por perto, encostada no batente da porta, com os braços cruzados e parecendo um tanto descontente. Ela era uma mulher muito alta e, embora a idade a tivesse alcançado, ainda se viam resquícios de sua elegância juvenil. Parada ali, ela parecia a famosa exploradora do mar ilimitado de anos anteriores. Mas agora, o humor do explorador não era nada excelente. Dia após dia, se não for uma revisão da igreja, é uma visita de um médico de saúde mental. Que tipo de problema você encontrou lá? Ela olhou, com a voz elevada. E o que há com aquele frasco de remédio? Você nunca mencionou que seu estado mental declinou a ponto de precisar de medicação para mantê-lo. Eu não pedi para encontrar aquele navio fantasma. Lawrence olhou para o frasco de remédio em sua mão e balançou a cabeça desamparadamente. Mas agora está tudo bem, toda a cidade-estado enfrentou os desaparecidos, então ninguém se importa com o que aconteceu com o carvalho branco. Quanto a esse remédio, não é nada, afinal, estando no mar por longos períodos, pode-se ocasionalmente ter alucinações e ilusões. Sua esposa não participou da conversa, ela simplesmente olhou atentamente para ele por um tempo antes de suspirar. Você não está planejando se aposentar? Quero continuar procurando, Lawrence disse com alguma hesitação. Afinal,
Não houve notícias definitivas de morte naquela época. Você vai morrer fazendo isso. A voz de sua esposa aumentou, apontando para o nariz de Lawrence. O que você acha que equivale à morte? Depois de uma tempestade, se um navio sair do curso e sua tripulação perder contato, isso é o mesmo que morte. Você entende? Você olha para si mesmo, quantos anos você passou pesquisando? Você já ultrapassou a idade de aposentadoria há muito tempo, e os capitães que começaram com você, os sensatos, já se aposentaram. Pelo menos agora eles podem aproveitar as economias que acumularam durante metade de suas vidas. Aqueles que não têm bom senso são teimosos como você, e o que aconteceu com eles agora? Babando na cama? Deitado no cemitério? Trancado em um hospício? Sugiro que você tome este remédio agora e depois vá direto cuidar da transferência amanhã. Passe o White Oak para uma pessoa de confiança que você orientou desde jovem e, honestamente, vá para casa e viva o resto de seus dias com uma pensão. Não espere até um dia morrer em alguma tempestade. Não posso suportar esse fardo. Ouvindo as reprimendas cada vez mais severas de sua esposa, Lawrence apenas sorriu levemente, sem discutir. No final, ele colocou o pequeno frasco marrom do remédio sobre a mesa de chá. Vamos procurar uma última vez. Sua esposa finalmente parou, olhando para o frasco de remédio na mesa de chá. Depois de um período de tempo desconhecido, ela suspirou com raiva persistente e murmurou como se estivesse resignada. Onde você vai procurar desta vez? Norte, disse Lawrence calmamente, o lugar original onde o Black Oak encontrou a tempestade. Acabei de aceitar uma missão de escolta para Frost. Sua esposa não disse nada, apenas acenou silenciosamente com a mão. Reticências. O sol da manhã espalhava-se pelas ruas e Plende despertava gradualmente de uma noite de sono profundo. Vanna se abaixou e saiu do carro, semicerrando os olhos por causa da luz do sol. No final de sua visão estava a placa familiar da loja de antiguidades que ela havia visitado uma vez. A loja já estava aberta. Uma garota magra, de cabelos pretos e saia preta estava borrifando água na porta, e outra garota da mesma idade pendurava na porta a placa, aberto para negócios. Se ela se lembrava corretamente, as duas meninas se chamavam Shirley e Nina, esta última sobrinha do dono da loja. Vanna esfregou a testa, lembrando-se da última vez que visitou o antiquário. Por alguma razão, ela sentiu que alguns detalhes estavam bastante nebulosos quando ela se lembrava deles agora. Isso apenas reforçou sua determinação de dar uma olhada hoje. A voz de seu subordinado veio do carro. Quanto tempo você vai ficar fora? Dentro de 1 hora, respondeu Vanna. Apenas espere aqui. Tudo bem, o jovem guarda responsável por dirigir acenou com a cabeça no carro, mas ainda lembrou preocupada. Por favor, esteja atento ao tempo. Hoje é o dia em que a Catedral da Grande Tempestade chega a Plende. Você precisa comparecer pessoalmente à cerimônia de boas-vindas. O bispo Valentini nos lembrou especificamente. Além disso, essa visita não estava em nossa agenda. Tudo bem, você já reclamou disso várias vezes, Vanna acenou com a mão, parecendo um tanto desamparada. Eu sei que todos estão nervosos com a chegada da Catedral da Grande Tempestade, vou prestar atenção ao tempo. Ok, vou esperar aqui por você. Fim do capítulo. Capítulo 273, Amuletos. Shirley, que tinha acabado de regar o solo árido em frente à loja e segurava uma bacia vazia, ficou momentaneamente assustada com a sombra iminente bloqueando a luz do sol. Caralho! Ela exclamou involuntariamente, mas rapidamente se conteve. Tossindo 2 vezes, ela tentou nervosamente organizar seus pensamentos depois de reconhecer o inquisidor. Você. A sobrancelha de Vanna franziu ligeiramente. Por alguma razão, ela sentiu que aquela garota pequena e frágil parecia excessivamente ansiosa em sua presença. Isso era verdade quando ela e Heidi já haviam visitado a loja de antiguidades, e continua assim até agora. Apesar de tudo, Vanna não insistiu nisso, pois já estava bastante acostumada com os outros reagindo nervosamente ao conhecê-la por vários motivos.
Lembro que você é Shirley, disse Vanna com um sorriso, tentando aliviar a tensão da baixinha. Não fique tão nervoso, estou aqui apenas para navegar. Shirley se endireitou rapidamente e acenou com a cabeça rigidamente, certo. Bem-vindo. Vanna balançou a cabeça, passou pela tensa Shirley e acenou para Nina como uma saudação antes de ir direto para a loja de antiguidades. O som nítido da campainha quebrou o silêncio no primeiro andar da loja quando ela abriu a porta. Vanna entrou, seu olhar focado na figura atrás do balcão. No momento seguinte, suas sobrancelhas se ergueram em surpresa para o ocupante. Uma mulher loira estava sentada atrás do balcão, e o indivíduo tinha um ar deslumbrante e misterioso sob o sol da manhã. Na verdade, é o tipo de elegância que não combina com esta época. Ah, bem-vindo, fique à vontade para dar uma olhada. A loira deu um leve sorriso e a cumprimentou após perceber o barulho vindo da entrada. Vanna fez uma pausa, momentaneamente chocada com a recepção surreal. Por alguma razão, ela teve a sensação de que a outra pessoa não deveria estar trabalhando aqui e deveria ser alguma nobre dama da alta sociedade. Mas, novamente, a loja estava repleta de todos os tipos de itens aparentemente antigos e enigmáticos, então ter uma senhora com uma aura misteriosa e elegante atrás do balcão parecia adequado nesse ângulo. Mas todos os itens desta loja de antiguidades eram falsos. Com licença, Alice, um tanto confusa, olhou para o cliente, que havia entrado e parou abruptamente para olhar fixamente. A situação parecia divergir do processo padrão de recepção de convidados, usual mencionado pelo capitão, deixando-a incerta sobre como proceder. Há algo que você gostaria de comprar? Vanna voltou à realidade com aquela ligação, e uma dormência e tontura caóticas encheram sua mente, desarticulando seus pensamentos no processo. Ela se lembrava vagamente de ter visto ou pensado em algo momentos atrás, mas a confusão repentina obscureceu completamente tudo o que ela tinha visto e entendido naquele instante. Momentos depois, ondas suaves do oceano ecoaram em sua mente e, em meio a essas ondas, ela esqueceu completamente o caos, a dormência e a tontura anteriores. Parecia que ela tinha acabado de entrar na loja e a jovem atrás do balcão estava falando com ela. Ah, o senhor Duncan não está aqui? Vanna olhou ao redor do primeiro andar com curiosidade, incapaz de encontrar a figura do dono da loja de antiguidades. Eu o conheço. Senhor Duncan. Ele subiu para guardar alguma coisa e estará de volta em breve. Alice desconsiderou a distração anterior de Vanna, pensando que estava tudo bem enquanto a conversa continuava. Quer comprar alguma coisa? Você tem uma reserva para um item. Posso ajudá-lo a procurá-lo, embora talvez não consiga encontrá-lo. Uma declaração tão sincera. Vanna sentiu algo peculiar, sentindo instintivamente que a bela jovem diante dela parecia um pouco deslocada. Mas cada vez que ela tentava se concentrar no assunto, ela imediatamente esquecia seus pensamentos, tornando sua fala mais lenta do que o normal. Eu estou apenas navegando. Vou esperar um momento. Com licença, você é novo aqui? Eu não vi você quando vim da última vez. Ah, sou nova aqui, meu nome é Alice. Alice prontamente disse com um sorriso, gostando de se apresentar aos outros. Senhor Duncan me pediu para ajudar a vigiar a loja. Vagamente, Vanna pareceu detectar algo incomum, escondido nos movimentos contidos, mas um tanto rígidos, de Alice, em seu sorriso impecável, mas excessivamente perfeito, e até mesmo em sua fala ofegante. O inquisidor franziu a testa, mas realmente não percebeu nada fora do comum. Era apenas um novo vendedor de loja, nada de anormal. De repente, passos ecoaram na escada próxima, interrompendo a conversa de Vanna e Alice. Duncan apareceu nas escadas. Anteriormente, ele sentiu a presença de Vanna, mas esperou deliberadamente mais alguns minutos no segundo andar para confirmar as intenções do inquisidor. Quando ele percebeu que ela não tinha nenhum propósito específico, ele desceu. Temos uma convidada especial, disse Duncan à senhora fantoche atrás do balcão. Eu assumirei daqui, já que ela é uma conhecida. Alice, vá fazer um chá. Tudo bem, senhor Duncan.
Alice levantou-se alegremente e, após concordar, caminhou em direção ao pequeno fogão do outro lado da escada. Duncan se aproximou de Vanna, sorrindo e cumprimentando a inquisidora que já havia visto diversas vezes. Já faz muito tempo, senhorita. Inquisidora, apenas me chame pelo meu nome. Vanna esfregou a testa. Desculpe pela visita repentina, na verdade, tenho algumas perguntas que gostaria de esclarecer. Questões? Duncan ergueu uma sobrancelha. Que perguntas? Vanna se recompôs, pensando em como começar. Dicas vagas apontavam para esta loja comum, e alguma orientação intuitiva a trouxe até aqui. A experiência e os instintos do inquisidor pareciam pulsar sutilmente. No entanto, investigações oficiais anteriores da igreja não encontraram anomalias. A única razão que poderia justificar sua investigação desta vez parecia ser o amuleto de sua amiga. Pelo que eu sei, Heidi tinha um amuleto daqui, disse Vanna lentamente. Antes do desastre da poluição da realidade, ela sempre o usava. Oh, eu me lembro disso. Duncan acenou com a cabeça com uma expressão neutra e um olhar ligeiramente esclarecido. Eu dei aquele amuleto ao Sr. Morris, e distribuí outro recentemente. Enquanto falava, ele se virou e pegou outro amuleto da prateleira atrás dele, apresentando-o a Vanna. É desse tipo. Vanna olhou com curiosidade para o dono da loja de antiguidades que tratava casualmente a coleção da loja como produtos produzidos em massa. Você tem muitos desses amuletos? Eu tenho uma caixa inteira deles e, até agora, doei ou vendi um total de 21. Duncan assentiu seriamente. Você está interessado? Enquanto falava, ele inconscientemente olhou para o jovem inquisidor. Vanna parecia peculiar para ele hoje, parecendo um tanto atordoada, sua fala um pouco lenta. Mas, além dessas anormalidades visíveis, ainda mais estranha era a sua aura, instável no momento. Duncan não conseguia identificá-lo, mas a sensação que o jovem inquisidor lhe dava agora, era como se houvesse outra pessoa escondida nos seus pensamentos, outro par de olhos escondidos no seu olhar. Ela estava conversando com ele aqui, mas parecia que algo mais estava enterrado profundamente em sua consciência. Vanna pareceu não notar o escrutínio de Duncan. Ela estava um pouco desacostumada com sua abordagem comercial sincera, embora soubesse desde o início que não havia nada autêntico na loja. Não, só estou aqui para investigar algumas situações. Quero perguntar sobre a origem específica desses amuletos e se eles exibiram alguma característica especial ou se as pessoas que os compraram relataram alguma circunstância em comum. Você quer dizer, Heidi acredita que o amuleto que ela usava na época teve um efeito protetor genuíno, até mesmo ajudando a manter a consciência durante o desastre inicial. Vanna explicou brevemente, sem entrar em muitos detalhes. Acho que o amuleto que você deu ao Sr. Morris pode ter sido influenciado por poderes sobrenaturais, então vim investigar. Claro, você não precisa ficar nervoso. No que diz respeito às informações atuais, esta não é uma influência negativa. Ela pode dizer isso, mas havia mais uma coisa que ela não mencionou. Enquanto estava aqui para investigar, ela não esperava que Duncan tivesse uma caixa inteira de amuletos semelhantes e já tivesse vendido tantos. Duncan ficou um pouco surpreso ao ouvir as palavras de Vanna. Aquela coisa, realmente teve algum efeito? O presente, que ele deu casualmente protegeu realmente a autoconsciência do psiquiatra. Por que isso aconteceu? Qual foi a chave? Foi o próprio ato de dar o presente, ou foi porque a inspiração do psiquiatra era muito poderosa? Fim do capítulo. Capítulo 274, uma reunião agradável. Naquele momento, Duncan rapidamente se lembrou de todos os amuletos semelhantes que havia vendido recentemente. Depois de alguma consideração, ele finalmente suspirou de alívio. Pelo que ele conseguia se lembrar, os únicos amuletos especiais que ele deu foram os 2 que deu de presente a Morris. O resto eram itens comuns e, depois de tanto tempo, nenhum comprador de amuletos relatou qualquer ocorrência incomum. Com um suspiro de alívio, Duncan não pôde evitar ficar perdido em pensamentos.
Embora a razão para a transformação do amuleto permanecesse obscura, a informação de Vanna sem dúvida serviu como um alerta, aumentando sua consciência e prontidão mental para quaisquer fenômenos estranhos que pudessem ocorrer ao seu redor. No futuro, parecia que ele não poderia revelar coisas casualmente ou fazer promessas sem uma consideração cuidadosa. O silêncio momentâneo de Duncan chamou a atenção de Vanna, e ela olhou para ele com curiosidade. Você se lembrou de algo? Depois de refletir completamente sobre os acontecimentos recentes, nada parece estar fora do comum. Duncan balançou a cabeça, falando com sinceridade e calma. Será que Heidi estava enganada? É improvável. Ela é uma psiquiatra experiente com algum conhecimento do campo sobrenatural e está bem ciente de seu estado mental. Vanna balançou a cabeça, mas o problema com o amuleto pode de fato ser outra coisa, talvez seja apenas um item extraordinário misturado com o comum, produtos, ou talvez algo tenha acontecido durante o processo de produção. Enquanto Vanna falava lentamente, parecia que ela não estava explicando a Duncan, mas sim hipnotizando e persuadindo a si mesma. Como inquisidora, ela deveria manter sua vigilância contra possíveis eventos sobrenaturais, mas seu foco eventualmente se afastou do amuleto enquanto ondas suaves ressoavam em sua mente. O som trouxe relaxamento à sua mente, fazendo com que a senhora fosse aos poucos esquecendo o propósito inicial desta visita. Nesse estado, Vanna começou a observar atentamente a loja em silêncio, como se estivesse em estado de estupor. Shirley e Nina haviam retornado do lado de fora e estavam estocando as prateleiras sozinhas. A loira chamada Alice estava ocupada perto do pequeno fogão preparando o chá. Depois, o Sr. Duncan, que estava sentado atrás do balcão, com um sorriso amigável no rosto. Tudo parecia tão quente e aconchegante visto da superfície, com a chaleira emitindo um assobio agudo de fervura naquele momento. No entanto, os cantos sombrios e o segundo andar emitiam uma vibração estranha de sussurros murmurantes. Não é convidativo, especialmente o segundo andar, que parecia um túnel para algum reino perigoso. O chá está pronto, a voz de Alice veio de lado enquanto ela trazia uma xícara de chá quente para o balcão e a empurrava para Vanna. Por favor, aproveite. Vanna silenciosamente pegou a xícara de chá, tomou um gole e depois mastigou antes de engolir inexpressivamente o líquido e as folhas bem quentes. Vendo isso, Duncan ficou surpreso, ele nunca tinha visto ninguém tão sereno enquanto bebia o chá de Alice antes. Miss Vanna era de fato uma mulher extraordinária, muito além da comparação com as pessoas comuns. Depois de um tempo, percebendo que Vanna estava apenas observando e não tinha intenção de falar, Duncan finalmente não pôde evitar quebrar o silêncio. Há mais alguma coisa além do amuleto? Desculpas, me perdi um pouco em pensamentos. Vanna de repente voltou à realidade e tossiu violentamente como se estivesse engasgando com alguma coisa. Ela franziu a testa para a xícara de chá vazia à sua frente e balançou a cabeça. Não, isso é tudo. Só vim aqui para perguntar sobre esse assunto. Se você estiver interessado no amuleto, posso lhe dar um. Duncan riu, empurrando o amuleto que acabara de tirar para ela. Você pode examiná-lo quando voltar. Vanna olhou surpresa para o amuleto de cristal à sua frente e depois de um momento perguntou: quanto? Deixe-me oferecer a você. De qualquer forma, não vale muito, eu costumo agrupá-lo com outras vendas, disse Duncan com um meio sorriso, ou devo criar uma descrição de produto que pareça impressionante? Você prefere a versão do artefato histórico ou a versão de saúde e bem-estar? Vanna ficou surpresa, todos os itens vendidos aqui são assim. Negócio legítimo. Duncan estendeu as mãos. Se estivesse à venda, o preço base seria 8 solas, com uma narrativa de saúde e bem-estar, 16, e com um relato histórico, 22. Por 25 você pode ter uma caixa de nogueira preta. A caixa garante que não desbotará por meio ano, e também posso fornecer um recibo de 200. Vanna, que cresceu na cidade alta e se filiou à igreja antes da idade adulta, nunca havia encontrado nada parecido antes e parecia um tanto confusa. 200 por recibo.
É adequado para presentear colegas, disse Duncan com seriedade, e também para os jovens darem aos seus parceiros. Depois de considerar o assunto, Vanna balançou a cabeça. Provavelmente não preciso disso, mas não posso simplesmente leve seus itens de graça. Com isso, ela vasculhou os bolsos e tirou 2 notas de 10 solas, colocando-as no balcão. O preço original é 8 solas, o restante é pela sua cooperação e pelo chá que você serviu antes. Duncan queria dizer mais, mas viu que Vanna já havia se levantado e pegado o pingente de cristal. Foi um prazer conhecê-lo, ela sorriu lentamente, e de repente falou com uma expressão e tom excepcionalmente sérios, levantando a mão e colocando o pingente de cristal em volta do pescoço. Estou ansiosa pelo nosso próximo encontro. Duncan sentiu que algo estava errado com ela e inconscientemente franziu a testa, mas, no final das contas, ele não disse mais nada, apenas acenou com a cabeça educadamente. Tudo bem então, você é bem-vindo de volta a qualquer momento. Vanna assentiu levemente e se virou para sair. Ela atravessou diretamente a loja, saiu pela porta e parou na área aberta em frente ao antiquário. Uma série de sons de buzina veio de repente da beira da estrada próxima. Vanna piscou e percebeu o carro estacionado na estrada, lembrou-se da chegada da Catedral da Grande Tempestade em Plende hoje, caminhou apressadamente e entrou. Você finalmente saiu, disse o jovem subordinado que esperava no carro enquanto ligava o carro rapidamente. Já se passou quase 1h30. Eu estava pensando que se você não saísse eu entraria. 1h30? Vanna ficou um tanto surpresa. Pensei que tivessem se passado apenas 40 minutos. Enquanto falava, ela bateu levemente na testa, sentindo como se tivesse esquecido algo e não pôde deixar de murmurar. Saí com tanta pressa, acho que não me despedi. Da próxima vez será igual, afinal a loja fica bem aqui, comentou casualmente o jovem subordinado. Então, ele notou pelo espelho retrovisor o amuleto de cristal pendurado no pescoço de Vanna e não pôde deixar de se surpreender. Isso que você comprou é um pingente novo. É inesperado, geralmente você não compra essas coisas. Pingente. Vanna olhou para o peito confusa e hesitou por alguns segundos antes de falar. Ah, sim, comprei. Ela balançou a cabeça, aparentemente totalmente acordada agora. Chega disso. Apresse-se e vá direto para o porto. Reticências. Dentro do antiquário, Shirley foi a primeira a correr até o balcão. Ela olhou para trás, inquieta, na direção que Vanna acabara de sair e se virou para Duncan. Por que o inquisidor veio aqui? Ela estava aqui para me prender. Você está pensando demais. Duncan olhou para a garota ansiosa com uma expressão de desamparo. Ela veio investigar outra coisa, não tem nada a ver com você. Oh, contanto que ela não esteja aqui para me prender. Shirley suspirou de alívio, mas depois não pôde deixar de murmurar. Ela parecia estranha hoje, sua conversa foi desconexa. Talvez seja pressão de trabalho, disse Duncan casualmente, levantando-se de trás do balcão, afinal, o chefe dela está chegando. Nina juntou-se a este ponto, e depois de ouvir as palavras de Duncan, ela rapidamente percebeu. Chefe, você quer dizer as notícias nos jornais mais cedo? A Catedral da Grande Tempestade. Duncan acenou com a cabeça com um sorriso, seu olhar passando por Nina, Shirley e Alice antes de perguntar de repente, você está interessado? Interessado? Shirley ficou surpresa por um momento, depois pareceu surpresa ao perceber o que ele queria dizer. Espere, você vai. Hoje, não haverá muitos negócios de qualquer maneira. A maioria das pessoas irá à igreja para a missa ou ao porto para visitar. Estaremos apenas parados na loja, disse Duncan com naturalidade. Vamos ver a grande chegada da Catedral da Grande Tempestade. Não é algo que você possa testemunhar todos os anos. Assim que ele terminou de falar, Nina já estava pulando de alegria. Ótimo. Alice, por outro lado, não sabia o que estava acontecendo, mas vendo Nina tão animada, ela começou a bater palmas. Apenas Shirley parecia ter visto um fantasma, mas, essa é a Catedral da Grande Tempestade. Se formos para lá, não iremos. Duncan olhou para ela com um meio sorriso. Não vai o quê?
Shirley olhou para Duncan, pensou por um momento e então balançou a cabeça vigorosamente. Absolutamente nada. Duncan assentiu satisfeito. Ele então olhou para cima, seu olhar passando pelas ruas do lado de fora da porta, pela cidade e em direção ao porto de Plende. Em sua percepção transcendente que cobria toda a cidade-estado, ele já podia sentir uma majestosa presença, aproximando-se gradualmente de Plende. A Catedral da Grande Tempestade havia chegado. Fim do capítulo. Capítulo 275, A Catedral da Grande Tempestade. Na opinião de Duncan, uma entidade que irradiava uma presença imensa estava gradualmente se aproximando da cidade-estado de Plende. Na verdade, sua percepção era incapaz de ir além dos limites físicos de Plende. No entanto, à medida que a entidade com a imensa presença continuava a aproximar-se, ele ainda conseguia detectar indiretamente uma espécie de radiância, semelhante a uma fonte de calor ou a um objeto brilhante, tornando-se lentamente mais distinto sobre o vasto oceano. Um mero grande navio não provocaria tal sensação, nem um grupo de sacerdotes influentes. Duncan estreitou ligeiramente os olhos, e o objeto brilhante e quente tomou forma progressivamente na escuridão, além da cidade-estado de Plende. Será que o que foi emitido foi o chamado poder dos deuses? Momentos depois, uma chama verde surgiu de repente de uma vitrine do segundo andar de uma loja de antiguidades, e uma pomba branca e rechonchuda emergiu, atravessando rapidamente o céu. Parêntese que abre reticências parêntese que fecha. A essa altura, uma enorme multidão havia se reunido dentro e ao redor do porto sudeste de Plende. A Catedral da Grande Tempestade, que patrulhava os mares durante todo o ano e raramente atracava, foi ancorada na cidade-estado. Este foi um evento único na vida de qualquer seguidor da deusa da tempestade Gomona. Quer fosse para demonstrar a sua devoção ou apenas para se maravilhar com a grandeza da Catedral da Grande Tempestade, os cidadãos de Plende estavam determinados a não perder esta ocasião monumental. A partir do nascer do sol, quando o toque de recolher acabava de ser suspenso, os residentes que moravam perto do porto começaram a se reunir e, por volta do meio-dia, praticamente todos os pontos de vista disponíveis ao redor do porto estavam ocupados. Posteriormente, foi implementado o controle de tráfego próximo ao porto. A prefeitura não permitiu mais que espectadores adicionais se aproximassem do porto daquele ponto em diante, colaborando com a igreja para dispersar a multidão em vários santuários porque numerosas missas seriam realizadas simultaneamente em várias igrejas quando a Catedral da Grande Tempestade atracasse. Esta cerimônia serviu não só para dar as boas-vindas à glória da deusa, mas também para aliviar o congestionamento na zona portuária e redirecionar os fiéis. Além das camadas da multidão, a parte interna da área portuária foi temporariamente designada como área cerimonial, pelos guardiões da igreja e pelos oficiais de segurança da cidade-estado. A hierarquia da igreja local e os altos funcionários da Plende reuniram-se aqui, já preparados para saudar a Catedral da Grande Tempestade. Vanna apressou-se e finalmente chegou ao porto bem a tempo. Você quase chegou atrasado, admindante, esperando no porto para cumprimentá-los, olhou para sua sobrinha que havia se apressado, com um traço de desamparo em seu único olho. Em um dia tão significativo, você, como inquisidor, foi o último a chegar. Houve um pequeno acidente, mesmo na frente do tio, um inquisidor podia se sentir um tanto inadequado, o rosto de Vanna exibindo um leve constrangimento. Eu planejei bem o meu tempo e teria chegado pelo menos meia hora mais cedo. A deusa vai perdoar, disse o arcebispo Valentini, o homem idoso vestido com trajes completos, segurando o cajado que simboliza o bispo da cidade, com um leve sorriso no rosto, a cara dele. Ainda falta algum tempo antes do momento agendado. Vanna assentiu, respirou fundo e examinou os arredores. A área ao redor do cais era aberta e ampla, com guardiões e agentes de segurança isolando uma considerável área cerimonial. Porém, além desse espaço aberto, podiam-se ver inúmeros espectadores à distância, com as cabeças balançando em um mar de gente.
Quase 3/4 de toda a população de Plende eram seguidores batizados da Igreja da Tempestade, e o quarto restante, mesmo que não fosse batizado, ainda mantinha uma fé superficial na deusa da tempestade, Gomona, sob a influência da cidade. Esta cidade-estado era o maior local de encontro para os crentes das profundezas do mar no vasto oceano, e o grande espetáculo neste momento demonstrou poderosamente este facto. A chegada da Catedral da Grande Tempestade pode realmente nos ajudar a resolver vários problemas. A voz de Dante chegou aos ouvidos de Vanna. Com este grande evento, a atmosfera instável na cidade-estado pode ser rapidamente pacificada e as notícias sobre as visões podem ser disseminadas com mais facilidade. Para ser honesto, estou realmente aliviado. Para os crentes, estar sob o olhar dos deuses é um conforto mais eficaz do que qualquer outra coisa, respondeu o arcebispo Valentini. Com a proteção e o testemunho da deusa, podemos demonstrar a maior unidade e resiliência, e podemos aceitar com calma todos os tipos de situações extremas, incluindo a cidade-estado se tornando uma visão. A chegada da Catedral da Grande Tempestade pode ser para nos ajudar neste momento desafiador, disse Dante, embora Sua Santidade não tenha mencionado isso explicitamente. Sua Santidade tem as suas próprias razões, para não mencionar que a informação que ela partilha com o mundo exterior é guiada pelos deuses. À medida que o seu tio e o arcebispo idoso conversavam, a atenção de Vanna gradualmente desviou-se deles. Ela olhou para o mar ilimitado à distância, esperando que a imponente catedral aparecesse em sua linha de visão. A hora marcada estava quase chegando, mas não havia indicação do surpreendente navio colossal no mar sereno. Porém, no momento seguinte, o canto do olho de Vanna de repente vislumbrou a cena distorcida na superfície do mar. A água do mar girou, o céu estremeceu e a luz refletida no mar ondulou abruptamente, transformando-se em camadas de cortinas semelhantes a nuvens. Uma estrutura enorme, quase do tamanho de toda a área portuária, de repente se materializou na superfície do mar, como se tivesse atravessado dimensões diretamente para aparecer no campo de visão de Vanna. Ainda não havia se manifestado completamente, ainda exibindo uma qualidade fraca e ilusória neste momento. No entanto, a presença avassaladora já havia passado, deixando a alma atordoada. Apesar de ser o inquisidor da cidade-estado, esta foi a primeira vez que Vanna testemunhou com seus próprios olhos este navio gigante em forma de arca. Num instante, emoções de excitação, alegria e admiração surgiram dentro dela. Ela inconscientemente prendeu a respiração e depois olhou para o lado. Os altos funcionários da prefeitura aguardavam ansiosamente a chegada, e o arcebispo Valentini e seu tio olhavam atentamente para longe com os olhos arregalados. Foi o imenso espanto e admiração que os fez esquecer momentaneamente de emitir um som. Ela não sabia, nem poderia perguntar. Depois de mais 2 ou 3 segundos, os olhos do arcebispo Valentini brilharam. Ele ergueu seu cajado e o derrubou com força, o som da ponta do cajado atingindo o chão ecoando como um trovão por toda a praça do cais. Louvado seja o nome da tempestade! Os sacerdotes de alto escalão reunidos perto do cais ecoaram em uníssono, louvado seja o nome da tempestade! Os canhões de saudação explodiram, seguidos por uma música majestosa, e aplausos trovejaram por todo o porto, criando uma atmosfera fervorosa onde quer que fossem ouvidos. Vanna olhou para o mar além do porto, percebendo que a água do mar que anteriormente rodopiava e a luz cintilante haviam diminuído. A majestosa Catedral da Grande Tempestade havia removido toda a sua camuflagem e aproximava-se lentamente da costa de Plende. A multidão reunida estava em êxtase. Orações e gritos altos encheram o ar, até mesmo as crianças desinformadas na multidão ficaram entusiasmadas. Junto com o som dos canhões de saudação e da música, o barulho era ensurdecedor. No telhado de uma torre perto da área do cais, Duncan, que havia saído da porta em chamas, observava silenciosamente a movimentada cena de celebração e a enorme arca da catedral, que estava além do conceito de navio, tornando difícil a compreensão. Como poderia funcionar? Nina e Shirley estavam extremamente entusiasmadas, debatendo a estrutura da arca da catedral,
A primeira baseando os seus argumentos no conhecimento mecânico que aprendeu na escola, enquanto a última utilizou plenamente a sua imaginação e confiança inabalável nas suas invenções. Alice parecia um pouco nervosa, nunca tendo visto um objeto em movimento tão colossal no mar. Quando os canos de vapor na lateral da arca da catedral de repente liberaram pressão e um alto apito de vapor perfurou o céu, ela instintivamente cobriu a cabeça. O olhar de Duncan moveu-se lentamente entre a multidão reunida no cais e a imponente torre de 3 níveis da arca da catedral. Então, fechando os olhos e abrindo-os para reorientar sua percepção, ele descobriu inúmeras figuras cinzentas semelhantes a fantasmas que se estendiam da catedral da grande tempestade como tentáculos invisíveis ou faixas flutuantes de fumaça. Essas sombras flutuantes se espalham por todas as portas, janelas e fendas mecânicas da arca da catedral, envolvendo metade do céu de Plende como uma nuvem escura e ondulante. Sem o conhecimento da multidão, a fumaça varreu as pessoas e os edifícios, roçando suavemente as cabeças aplaudidas como uma criatura enorme que acabara de entrar neste reino vinda do desconhecido. O que são essas sombras? O que são esses tentáculos intangíveis que emanam da catedral da grande tempestade? Os olhos de Duncan gradualmente tornaram-se mais sérios à medida que a imensa questão se formava em seu coração. Ele instintivamente estendeu a mão para o espaço além da plataforma como se tentasse agarrar uma das ilusões. Ao mesmo tempo, um fantasma cinza parecido com fumaça surgiu, aproximando-se lentamente de sua palma. A fumaça se acumulou ligeiramente, envolvendo os dedos de Duncan. No momento seguinte, ele realmente sentiu uma sensação levemente fria, como se tivesse tocado alguma entidade tangível. Então, o tentáculo cinza sacudiu e recuou rapidamente, deixando apenas um toque frio e vazio para trás. Fim do capítulo. Capítulo 276, Julgamento rápido. O contato fugaz com a fumaça desapareceu rapidamente. No entanto, mais fumaça continuou vazando da catedral da grande tempestade, flutuando e girando, ocasionalmente acumulando-se e depois dissipando-se, parecendo uma nuvem escura que se acumulava imperceptivelmente acima de Plende e progressivamente envolvendo uma extensão maior, cobrindo finalmente metade da cidade-estado. Um persistente traço de frieza permaneceu nas pontas dos dedos de Duncan. Ele franziu ligeiramente a testa e olhou para o céu acima da cidade, seus pensamentos consumidos pela incerteza. A névoa branco-acinzentada evocava uma sensação, como se uma criatura colossal tivesse perdido sua forma, sua essência ascendendo e se dispersando dentro da dimensão real, transformando-se nesta forma desenfreada. Era como se algo por trás da dimensão real estivesse gradualmente ampliando sua consciência, utilizando a neblina como gavinhas, sentindo o contorno do mundo real. Esta segunda sensação foi particularmente pronunciada quando ele entrou em contato com o fio de fumaça. Tio Duncan. A voz de Nina soou abruptamente ao lado dele, interrompendo o devaneio de Duncan. Por que sua mão está estendida? Nada. Duncan piscou e murmurou. Parecia que Nina não conseguia ver a fumaça nem Shirley e Alice ao lado dela, nem as pessoas comuns reunidas dentro e fora do cais. Mas será que aqueles na catedral da grande tempestade poderiam perceber isso? Poderia a Papa, que estava sentada na catedral e era considerada a emissária mortal da deusa da tempestade Gomona, ver isso? Silenciosamente, Duncan observou a magnífica arca, quase tão vasta como toda a área portuária, à medida que desacelerava perto da borda de Plende. Ele observou seu mecanismo lateral se transformar gradualmente, estendendo uma longa ponte mecânica como um apêndice alongado, conectando-o ao cais. A fumaça indistinta e invisível evidentemente se expandiu durante o procedimento. Não sentindo nenhuma hostilidade ou ameaça por parte do nevoeiro, Duncan absteve-se de tomar qualquer atitude por enquanto. Reticências. Seguindo o protocolo cerimonial, depois de disparar uma saudação e tocar música no porto de Plende para saudar a Catedral da Grande Tempestade, uma longa ponte mecânica foi estendida, ligando a arca de peregrinação à cidade-estado. Posteriormente, um segundo apito solene e harmonioso ressoou na arca.
As enormes válvulas de vapor se abriram e os tubos de alívio de pressão e os apitos de vapor ao redor da arca de peregrinação foram ativados simultaneamente. Plumas brancas de vapor irromperam das paredes e torres da catedral, elevando-se ao céu em meio aos ruídos do apito do vapor. Isso sinalizou para as torres do relógio da cidade-estado e das catedrais tocarem em uníssono. Vanna respirou fundo. Estando em um local tão solene e digno, mesmo como inquisidora, ela não pôde deixar de se sentir um pouco apreensiva. Momentos depois, ela avistou várias bandeiras coloridas surgindo na borda da arca da catedral. Um contingente de cavaleiros com armaduras personalizadas apareceu na longa ponte mecânica. Eles montaram em máquinas de caminhar movidas a vapor e chegaram ao cais. Um deles avançou e se aproximou dos sacerdotes de alto escalão. Bispo Valentine, Inquisidor Vanna, que a glória do governante da tempestade esteja com vocês. O cavaleiro comandante baixou a cabeça. Ele vestiu uma armadura de liga preta, e a disposição dos tubos de impulso e das válvulas de vapor era visível em seu peitoral e nos protetores de braço. Uma máscara de aço resistente escondia o verdadeiro rosto do cavaleiro, e Vanna só conseguia discernir o brilho vermelho fraco em seus óculos e ouvir o ar sibilando, misturando-se com sua voz. O vapor representava o sopro dos deuses, enquanto o aço servia como ponte que ligava a humanidade ao divino. Sob a armadura facial, o ar sagrado sibilava como se estivesse pregando no discurso do cavaleiro. Que a glória do governante da tempestade esteja com você. Vanna inclinou a cabeça para trás e disse com o bispo Valentine parado ao lado dela. O Papa convida vocês dois para embarcarem na arca, declarou o cavaleiro comandante da Inquisição em meio aos assobios do ar. Todos os outros, por favor, esperem um momento. Vanna ergueu a cabeça surpresa e instintivamente olhou para o bispo Valentine, apenas para encontrá-lo igualmente perplexo. Sem saber se isso fazia parte da cerimônia, o cavaleiro comandante esclareceu, notando a confusão dos dois sacerdotes de alto escalão: este é o arranjo provisório do Papa. Ela tem alguns assuntos que deseja discutir com você. Vamos aderir ao plano do Papa. O bispo Valentine prontamente escondeu a sua perplexidade e inclinou a cabeça respeitosamente. Vanna, ao lado dele, também se recuperou rapidamente e inclinou a cabeça para demonstrar conformidade. Por favor, peça aos sacerdotes e autoridades da cidade que esperem um pouco, ou eles podem descansar de lado. O cavaleiro comandante dirigiu-se a Dante e outros, balançando a cabeça levemente. Não se preocupe, você não vai esperar muito. Vanna e o bispo Valentine seguiram para a ponte mecânica que levava à Catedral da Grande Tempestade. A imponente catedral aproximou-se à sua vista, emanando uma aura de autoridade cada vez mais inspiradora, até um tanto opressiva. Só de se aproximar, Vanna sentiu seu coração disparar. O bispo Valentine notou os passos hesitantes de Vanna enquanto caminhavam juntos. O idoso balançou a cabeça gentilmente. Relaxe, este não é o seu primeiro encontro com o Papa. Sim, eu entendo. Guiados por um grupo de cavaleiros da Inquisição, Vanna e Valentine atravessaram a longa ponte, atravessaram a ampla plataforma de conexão semelhante a um cais e, por fim, foram conduzidos a um enorme elevador. Vanna presumiu que o elevador a transportaria para um nível superior da Catedral da Arca, mas em vez disso, sentiu o carro inteiro descendo. O naufrágio persistiu por um longo período, tempo suficiente para Vanna começar a duvidar se o elevador estava mergulhando diretamente no oceano antes que o rangido dos cabos de aço finalmente cessasse, abrindo a porta no próximo. A voz do cavaleiro da Inquisição surgiu de lado. Por favor, prossiga por conta própria, o Papa espera por você à frente. Um pouco desnorteada, Vanna seguiu Valentine para fora do elevador, ouvindo o portão atrás deles fechar com um som estridente. Eles olharam para frente e notaram uma área quase totalmente envolta em escuridão. Eles mal conseguiam discernir uma figura vestida com vestes extravagantes parada na câmara mal iluminada. Vanna hesitou por um momento antes de avançar. Ao fazer isso, o som suave de uma chama acendendo quebrou abruptamente o silêncio no espaço sombrio. Em rápida sucessão, várias bacias de fogo foram acesas, uma após a outra.
A iluminação repentina baniu a escuridão perto do elevador, permitindo que Vanna avistasse a Papa Helena parada não muito longe. Para espanto de Vanna, a luz também revelou que o espaço era muito maior do que ela havia percebido inicialmente. Vanna não conseguia ver o fim desta sala, apesar da iluminação das bacias, ela só conseguia observar o chão cinza escuro e ligeiramente acidentado que se estendia diante de seus olhos, alcançando todo o caminho até a borda da escuridão. Ao redor da periferia da luz do braseiro, ela pôde distinguir vagamente alguns pilares, enormes e numerosas sombras que se cruzavam conectando-os, lembrando o sistema de tubulação na parte inferior de uma arca de igreja ou uma estrutura de suporte. Seria este o porão inferior da arca de peregrinação? Por que o Papa receberia ela e o Bispo Valentini aqui? Perguntas surgiram na mente de Vanna, mas antes que ela pudesse falar, uma voz gentil, porém autoritária, veio da frente. Vocês chegaram, São Valentim e Santa Vanna. Bem-vindo à arca, Sua Santidade. Vanna rapidamente sufocou suas dúvidas e, após ajustar sua expressão, prestou homenagem ao lado do Bispo Valentini. Após a cerimônia, ela perguntou cautelosamente, você nos chamou aqui por quê? Porém, Helena interrompeu Vanna com uma pergunta um tanto enigmática, você sabe onde é isso? Esta não é a Catedral da Grande Tempestade. Valentini olhou para cima, seus olhos piscando em confusão, o fundo da Catedral da Grande Tempestade. Isso realmente fica logo abaixo da Catedral da Grande Tempestade, mas estritamente falando, este lugar já deixou o corpo principal da catedral. Helena revelou um leve sorriso. Sob o reflexo de vários braseiros, seu sorriso parecia esconder um significado mais profundo. Você está no nível mais baixo da arca de peregrinação, a barriga deste gigante. Ela olhou para cima, seu olhar mudando lentamente entre Vanna e Valentini. Aqui, sob o olhar atento do Senhor da Tempestade e também mais próximo do mar profundo, as bênçãos e o julgamento do Senhor coexistem. O olhar de Helena se fixou, mas ela não estava olhando para Vanna ou Valentini. Em vez disso, era como se ela estivesse abordando o vazio na escuridão. Tornou-se mais desafiador continuar cumprindo seus deveres depois que sua fé vacilou. Vanna e Valentini congelaram com essa pergunta. Uma atmosfera insuportável e opressiva envolveu este vasto e escuro espaço pelo próximo tempo. Eventualmente, foi Vanna quem quebrou o silêncio depois de respirar fundo. Minha fé. Não perguntei sobre a sua fé. Helena balançou a cabeça, perguntei se, depois que sua fé vacilou, continuar a cumprir seus deveres se tornou mais difícil do que antes. Vanna hesitou momentaneamente, aparentemente não compreendendo o significado mais profundo das palavras de Helena. Por outro lado, o Bispo Valentini demonstrou uma compreensão repentina após um breve espanto. Ele imediatamente respondeu, sempre cumpri meus deveres, protegendo a cidade-estado e orientando os fiéis com sinceridade. Muito bem, São Valentim, sua firmeza me comove, você deve continuar a cumprir seus deveres como protetor do cidade-estado de Plende até o fim. Santa Vanna, vejo a sua confusão e, considerando a sua situação, não tenho escolha senão anunciar a suspensão temporária das suas funções como inquisidor de Plende. Esta decisão entra em vigor imediatamente. Helena falou rapidamente, terminando antes que Vanna e Valentini pudessem reagir. Os dois santos trocaram olhares perplexos. Namorados. Vanna. Fim do capítulo. Capítulo 277, Uma Nova Tempestade. Vanna e Valentini ficaram surpresos com a reviravolta inesperada dos acontecimentos. O julgamento da Papa Helena parecia menos um decreto religioso solene e mais um passo calculado em direção a um resultado pré-determinado. A conversa que acabavam de ter parecia ser nada mais do que uma formalidade. Vanna, a inquisidora, achou difícil aceitar o julgamento precipitado e Valentini também estava lutando contra isso. Ambos começaram, Sua Santidade. Está tudo bem, está tudo bem. Não há problema. A vida é cheia de altos e baixos, assim como as tempestades são as forças mais imprevisíveis. Helena acenou com a mão, interrompendo Vanna e Valentini.
E não sucumba ao desespero com muita facilidade, Santa Vanna. Ser dispensado de suas funções como inquisidor não é necessariamente um castigo. É simplesmente que você não é adequado para esse papel no momento. Talvez, a tempestade tenha outros planos para você. Vanna hesitou, sentindo um significado oculto nas palavras de Helena. Mas antes que pudesse perguntar mais, viu o Papa balançar a cabeça. Isso é o suficiente por enquanto. Preciso ver algumas coisas por mim mesma antes de poder tomar uma decisão, disse Helena com indiferença. Splende, já se passaram muitos anos desde a última vez que pisei nesta terra. Ela fez uma breve pausa. Vocês dois voltem primeiro para o nível superior. O elevador está esperando. Vou terminar uma oração aqui. Não demorará muito. Nos encontraremos no convés superior. Antes mesmo que pudessem entender o que estava acontecendo, Vanna e Valentine foram, escoltados, de volta ao elevador. Foi só quando o elevador chegou ao topo, saiu da cabine e caminhou pelo corredor até o convés superior que Valentine finalmente quebrou o silêncio com um sussurro. Vanna, como você está se sentindo agora? Ele não conseguia pensar em uma maneira melhor de aliviar o constrangimento. Vanna parou no meio do caminho. Valentine deu um passo para trás. Você está seriamente recuando assim? Receio que sim. Ainda capaz de contar uma piada, parece que você está ciente da natureza estranha deste evento. Vanna balançou a cabeça, falando suavemente. Honestamente, minha primeira reação foi de descrença e dificuldade em aceitar esse julgamento, apressado e descuidado, que parecia mais uma piada cruel do que algo que deveria partir do Papa. Mas ao refletir sobre as palavras de Sua Santidade, não posso deixar de pensar, ela pode ter um motivo oculto. Respirando fundo, ela acrescentou, acredito que devo ser paciente e esperar pelo favor da tempestade, que o Papa mencionou. Sua compostura e pensamento racional realmente superam os da maioria das pessoas. Poucos seriam capazes de permanecer tão calmos depois que tal evento lhes acontecesse de repente. Valentine avançou novamente, falando enquanto caminhavam. No entanto, estou mais preocupado com outra coisa agora. Vanna franziu a testa. O que mais? Para substituir um inquisidor, um novo deve ser nomeado, e o próprio Papa deve testar e nomear alguém para uma posição tão importante como um inquisidor de cidade-estado. Você deve estar bem ciente deste processo, disse Valentine lentamente. Mas Sua Santidade não mencionou nada disso. Este assunto necessário deveria ter sido anunciado ao mesmo tempo, ou até antes, quando a demissão foi feita. Vanna inconscientemente franziu a testa, mas permaneceu em silêncio por um momento. Valentine continuou. Além disso, ela escolheu anunciar sua demissão em uma câmara secreta desconhecida. Segundo a doutrina, os segredos do Papa partilhados na Câmara Secreta não devem ser divulgados a terceiros, independentemente do conteúdo do segredo. Este é uma espécie de código de segurança. Vanna teve que admitir que seu eu mais jovem não era tão versado no Storm Codex quanto o bispo Valentine, um clérigo sênior. Ela não havia considerado esses pontos cruciais na época. Você quer dizer... Sua demissão permanecerá desconhecida para ninguém, Valentine disse calmamente, olhando nos olhos de Vanna, e não haverá um novo inquisidor para assumir suas responsabilidades. Vanna fez uma pausa, franzindo ligeiramente a testa. Então, como posso continuar a cumprir minhas funções em Splende? Eu não sei, Valentine disse suavemente. Ele olhou para cima, olhando para a saída do corredor. Após um momento de contemplação, ele continuou, mas suspeito que talvez você não precise continuar cumprindo seus deveres no Splende por muito mais tempo. Reticências. Na vasta extensão, a Papa Helena permaneceu silenciosamente em meio às chamas fracas. Depois de um tempo indeterminado, ela finalmente levantou a cabeça e olhou para a escuridão à frente. Este era o fundo da arca de peregrinação, uma área raramente visitada ou mesmo conhecida pelas pessoas comuns. Ela se referiu a esse lugar como o ventre da besta, o que, de certa forma, não era uma descrição imprecisa.
Helena deu um passo à frente, passando pelas bacias em chamas, e chegou a um local até então intocado pelas chamas. As chamas se espalharam a cada um de seus passos, iluminando gradativamente todo o espaço escuro e revelando os objetos anteriormente escondidos. As estruturas entrelaçadas no solo, as enormes formações semelhantes a tumores ou nódulos nervosos suspensos na cúpula alta, as fibras nervosas e os pilares vasculares pendurados na cúpula e os suportes colossais e pálidos que lembram esqueletos. Originalmente escondidas na escuridão, essas coisas foram agora expostas a Helena enquanto as chamas se espalhavam. Ela finalmente parou diante de um enorme pilar. Este pilar era composto por uma infinidade de estruturas intrincadas e entrelaçadas. Sua superfície era irregular, com numerosos canais nervosos e sistemas vasculares enrolados em torno dela como um baixo relevo. Nas profundezas dos sistemas nervosos, mal se conseguia discernir os intrincados fios de metal e as brilhantes agulhas prateadas que aparentemente se estendiam de cima. No topo deste pilar, na cúpula escura, podiam ser vistos órgãos suspensos ainda mais densamente agrupados, suas superfícies cobertas por sulcos, parecendo um cérebro. Helena olhou para o pilar por um longo período antes de estender a mão e tocar suavemente os sulcos formados pelas fibras nervosas. A Academia da Verdade, tecnologia verdadeiramente notável, ela sussurrou com admiração. Quem teria pensado que o falecido Leviatã poderia ressuscitar desta maneira? Um estrondo profundo emergiu de repente do pilar enquanto suas palavras sumiam. Então, uma voz antiga e rouca ressoou de uma estrutura desconhecida. Em primeiro lugar, eu nunca estive realmente morto e, em segundo lugar, também não acredito que esteja vivo agora. Usar a vida e a morte para descrever o Leviatã é uma maneira bastante imprecisa de falar, mocinha. Eu pensei que você estava dormindo. Eu durmo a maior parte do tempo, mas hoje você rezou a Rainha Gomona com particular solenidade e trouxe um estranho aqui, então pensei que deveria estar acordado. A boca de Helena pareceu se contorcer. Você testemunhou uma cena satisfatória então? Acho que você está sendo muito cruel, respondeu a voz rouca e antiga. Ela se saiu muito bem, não foi? Ninguém nas avaliações abrangentes dos inquisidores de todas as principais cidades-estado pode superá-la, e você a dispensou assim mesmo, sem mencionar a razão de ser a fé vacilante. Todos nós sabemos que enquanto alguém puder continuar a realizar seus deveres, esta razão é a menos importante. É o arranjo do governante da tempestade, disse Helena com indiferença. A voz rouca e antiga hesitou visivelmente antes de falar novamente. Oh, bem, então não tenho objeções. Helena balançou a cabeça, desamparada. Achei que você pelo menos perguntaria um pouco mais. Mas desta vez, a voz rouca e antiga não respondeu nada. Ele havia adormecido. Reticências. Cortando as ondas do oceano com relativa facilidade, a névoa do mar quase se curou e ativou seus poderes criando uma fina camada de neblina ao redor do navio. No momento, Tyrion estava na proa olhando para o mar aberto à frente. Por alguma razão, ele sentiu uma sensação inexplicável de desconforto. A princípio, ele pensou que fosse consequência da lesão paterna que sofreu em Plende. A pressão do incidente deve ter aumentado a partir dos vários encontros, mas à medida que ele se afastava daquela pérola do mar, o desconforto só piorou e não diminuiu nem um pouco. Isso o irritou. Parecia que algo estava para acontecer, ou já havia acontecido, e esse assunto provavelmente estava relacionado a ele. Ele confiou em sua intuição como algo transcendente nesse aspecto. Tyrion respirou fundo, colocou a mão no corrimão à sua frente e franziu a testa, pensativo. Só então, como que para confirmar seu crescente desconforto, passos apressados vieram de trás de repente. Tyrion virou-se abruptamente e viu seu primeiro imediato Aiden se aproximando dele. O primeiro imediato geralmente sereno exibia uma expressão de tensão no rosto. Tyrion imediatamente franziu a testa. O que aconteceu? Agora mesmo, a pequena capela recebeu uma mensagem psíquica do porto de origem. Houve um incidente nos mares perto de Frost. Perto de Frost?
Tyrion sentiu seu coração disparar e perguntou: o que está acontecendo? Um antigo dispositivo de mergulho apareceu de repente nas águas perto de Frost. Aiden disse, incapaz de evitar respirar: é o submersível número 3, o oitavo. Fim do capítulo. Capítulo 278, Arranjos razoáveis. A noite se aprofundou gradualmente e o corpo celestial do mundo frígido pairou alto no céu noturno. Sob o seu brilho pálido, toda a cidade-estado ficou em silêncio enquanto Duncan apreciava a paisagem. Ele está atualmente no segundo andar do antiquário, observando silenciosamente as ruas e contemplando os telhados ondulados do bairro. À distância, ele também podia ver os desaparecidos navegando pelo vasto e turbulento mar, rumo ao norte durante a noite enquanto seguia o rastro da névoa do mar. Daqui, ele observava tudo usando sua percepção abrangente para examinar cada canto de Plend. Isso incluía a fumaça invisível flutuando no alto. A fumaça, parecida com almas, liberada pela Catedral da Grande Tempestade, parou de se expandir após o anoitecer e agora era grande o suficiente para cobrir 3/4 da cidade. Flutuava suavemente no céu noturno como um véu fino, como se estivesse passeando vagarosamente. Duncan desviou o olhar e se concentrou na enorme sombra nos limites da cidade. Foi ali que a Catedral da Grande Tempestade atracou e a arca de peregrinação se agarrou ao porto sudeste de Plend. Na percepção de Duncan, ele conseguia sentir claramente o contorno desta estrutura maciça, mas isso era tudo o que conseguia fazer, não conseguia penetrar no interior da catedral. O interior da catedral era para ele como um vasto e escuro buraco negro. Os navios comuns atracados no porto não conseguiam bloquear a sua percepção, nada conseguia escapar ao seu toque, dentro de um alcance suficientemente próximo de Plend, mas agora esta catedral parecia ser uma exceção. Foi devido à proteção da deusa Gomona ou à tecnologia de proteção especial da Igreja da Tempestade. Duncan estava curioso, mas evitou tomar qualquer atitude excessiva. Ele realmente havia considerado se usar seu fogo verde poderia quebrar a proteção, mas era apenas uma ideia. Afinal, não havia necessidade de atear fogo na casa de alguém só para satisfazer sua curiosidade. Naquele momento, Duncan de repente sentiu algo em seu coração, rapidamente retirou sua percepção e olhou na direção do distrito superior. Eventualmente, seu olhar pousou na catedral local no pico mais alto. Reticências. Numa sala bem iluminada no topo do terreno da igreja, a Papa Helena acendeu uma vela cerimonial misturada com especiarias e colocou o castiçal em frente a um espelho de corpo inteiro no canto da parede. Ela então inclinou ligeiramente a cabeça e olhou para Vanna, que estava ao seu lado há algum tempo. Ouvi dizer que a primeira vez que você viu ele, em seus sonhos, sua reação inicial foi um salto sacrificial. O que você estava pensando naquele momento? O rosto de Vanna revelou uma pitada de constrangimento. Naquela hora, não pensei muito. Quando você diz, não pensei muito, geralmente significa, não pensei nada. Helena riu. Na verdade, isso é bom. Guerreiros excepcionais muitas vezes agem mais rápido do que pensam, o que é muito útil quando lutamos contra hereges e espíritos malignos. Afinal, pensar em si pode facilmente se tornar nossa fraqueza. Mas estou aliviada porque minha imprudência na época não levou a nenhuma consequência. Vanna suspirou impotente. Em retrospectiva, ele não parecia se importar nem um pouco com minha ofensa. Ele não se importa, eles não se importam, sussurrou Helena. Os seres superiores estão preocupados com assuntos mais amplos e de longo prazo. A boa notícia é que suas preocupações incluem a nossa sobrevivência, até certo ponto. Vanna ficou um tempo sem responder, então Helena olhou para o ex-inquisidor com um meio sorriso. Vanna, você deve ter muitas perguntas, né? Eu quero saber, seus planos para mim. Vanna hesitou por um momento, mas falou, você secretamente me dispensou de minhas funções de inquisidor e não designou um novo guardião da cidade-estado. Estou um pouco perdido e sem saber como cumprir minhas responsabilidades a seguir. Helena ouviu com calma, sem nenhum sinal de surpresa no rosto.
Depois que Vana terminou de falar, o aparentemente jovem Papa simplesmente sorriu e olhou pela janela. Através das vidraças em ferro forjado, podiam-se ver as ruas pacíficas e serenas da cidade, iluminadas por numerosos lampiões a gás. Uma noite muito calma, Vana, disse o Papa. Quantos incidentes de poluição sobrenatural ou invasões malignas você acha que os guardas da patrulha noturna irão relatar hoje? Vana fez uma pausa, hesitando em responder. Não tenho certeza, a cidade-estado tem estado realmente mais segura ultimamente, com poucos relatos de incidentes, mas... Zero, o Papa interrompeu, os incidentes desta noite são zero, assim como ontem e no dia anterior, e amanhã será o mesmo. Vana abriu a boca. Você percebeu isso claramente, mas ainda não se atreveu a tirar uma conclusão. Helena riu. Uma cidade sem noites perigosas, onde as sombras não se reproduzem mais mesmo na escuridão temporária depois que as lâmpadas a gás se apagam. A pérola mais deslumbrante do mar ilimitado agora realmente merece seu nome. Vana gradualmente começou a entender. Você quer dizer... Plano visão, Helena assentiu gentilmente. Parece que dentro desta visão em larga escala, nenhum fenômeno sobrenatural de poluição ocorrerá além do próprio plano visão. Esta é a sua conclusão observacional. Você acha que vim aqui apenas para ser admirado pelos cidadãos nas ruas e cumprimentado pelos padres e funcionários na catedral? Helena olhou para Vana com um meio sorriso. Tenho minhas próprias formas de observar e avaliar as mudanças que ocorreram nesta cidade-estado. A boca de Vana estava aberta, como se ela tivesse inúmeras coisas a dizer, mas de repente não soubesse por onde começar. Pensamentos caóticos encheram sua cabeça e ela sentiu que os eventos que estavam acontecendo agora haviam mais uma vez ultrapassado sua visão de mundo. Demorou muito para ela deixar escapar. Então, Splend não precisa mais de um inquisidor. Não tenho certeza, a resposta de Helena surpreendeu um pouco Vana. O Papa balançou a cabeça, aparentemente incerto. Como isso nunca aconteceu antes, não podemos ter certeza. No entanto, pelo menos uma coisa é clara: enquanto a natureza do Vision Splend permanecer inalterada, não será mais necessário trabalhar como antes, e os deveres dos guardiões da cidade-estado mudarão significativamente. Nesse ponto, Helena fez uma pausa e acrescentou pensativamente: mesmo assim, a cidade-estado ainda precisa da proteção de seus guardiões. Posso apenas confirmar que não ocorrerão quaisquer fenômenos naturais de poluição sobrenaturais no Vision Splend, mas as nossas ameaças não se limitam a esses fenômenos. Hereges, antigos herdeiros, criações malignas e fanáticos que buscam ativamente destruir a ordem civilizada não se tornarão cumpridores da lei simplesmente porque Splend se tornou uma visão. Mas uma coisa é certa: a Splend tornou-se muito mais segura. Helena parou e olhou calmamente nos olhos de Vana por alguns segundos antes de continuar suavemente: Vana, estamos em um caminho muito novo. Nenhuma cidade-estado ou igreja jamais enfrentou uma situação como esta. Por outro lado, o nosso mundo parece estar a passar por algumas mudanças perturbadoras. Quer seja o fracasso da Visão 001 ou as atividades dos desaparecidos, eles estão a quebrar o frágil equilíbrio que as cidades-estado mantiveram durante milhares de anos. Nesta situação, a deusa forneceu apenas revelações limitadas. Só posso agir de acordo com estas revelações limitadas. Vana, você tem um grande talento, e esse talento deveria ser utilizado em algum lugar mais valioso. Splend está agora em seu estado mais seguro, mas presumo que você não seja alguém que se entrega ao conforto, não é? Ao ouvir as palavras do Papa, Vana instintivamente endireitou o corpo. Estou sempre pronta a sacrificar tudo pela fé e pela justiça. Sacrificar tudo? Claro, sacrifique tudo. Nunca hesite em fazer nada. Contanto que seja a vontade da deusa. Mesmo indo para o desaparecido. Incluindo ir para... Vana falou instintivamente em voz alta, mas engasgou com as palavras. Depois de 2 segundos, ela olhou espantada para o Papa. O que você acabou de dizer?
Como acabei de dizer, nosso mundo está passando por muitas mudanças perturbadoras e, entre essas mudanças, o desaparecido é pelo menos o único que mostrou possibilidade de comunicação e boa vontade, disse Helena seriamente. Precisamos estabelecer um canal de comunicação estável com o mestre dos desaparecidos, de preferência com algum caráter oficial. Você pode se considerar um enviado ou um refém. Claro, eu pessoalmente sugiro que você adote a primeira explicação, mas isso depende de você. Vanna ouviu com espanto, e só quando o Papa terminou é que finalmente encontrou uma oportunidade para falar, mas, é razoável. Indo para o desaparecido, é esse o conceito que eu entendo. É possível? Helena olhou calmamente para o jovem inquisidor, um tanto confuso, que havia antecipado essa reação. Depois de um tempo, ela sorriu e respondeu, é razoável. Fim do capítulo. Capítulo 279, Acordo alcançado. A atitude da Papa Helena foi calma o tempo todo em comparação com o atual desamparo de Vanna. Ela tinha um sorriso no rosto e até parecia um pouco satisfeita. No entanto, Vanna não poderia estar nada feliz, nem poderia ser mais razoável. Eu acho, isso é muito repentino, a jovem inquisidora quebrou a cabeça, completamente sem saber por que o assunto havia mudado repentinamente nessa direção estranha, e agora estava tentando o seu melhor para acompanhar o ritmo rápido da conversa. Entendo a necessidade de estabelecer comunicação com os desaparecidos, mas acho que deve ser gradual. Além disso, se for apenas para comunicação, já temos canais para isso, como o Capitão Duncan. Ele te visita em sonhos ou fala com você através de um espelho, certo? Helena interrompeu gentilmente Vanna. Eu sei, você mencionou isso no seu relatório. Mas, isso não é suficiente, Helena balançou a cabeça com um sorriso, isso é apenas conversas privadas entre você e o Capitão Duncan. Essa comunicação carece tanto de singularidade como de força vinculativa. Está longe de ser um canal oficial entre a Igreja da Tempestade e os desaparecidos. Vanna, você deveria entender a diferença. Os lábios de Vanna se moveram algumas vezes, mas ela não conseguiu dizer nada. Ela agora tinha certeza de que isso não era uma piada, nem um capricho do porta-voz dos deuses, antes dela. Pela atitude e olhar de Helena, Vanna percebeu algo bem pensado e, alguns sentimentos que ela não conseguia entender por enquanto. Depois de um tempo, ela perguntou de repente, é a vontade da deusa. Você pode entender dessa forma, se isso faz você se sentir melhor. Eu entendo, Vanna respirou fundo, finalmente se acalmando, e retomou seu comportamento sério de sempre, baixando a cabeça. Então obedecerei a este acordo. Vá descansar primeiro, Helena assentiu gentilmente, ainda há muito o que fazer amanhã. Vanna curvou-se novamente antes de sair da sala. Observando a figura alta do jovem inquisidor desaparecer do lado de fora da porta, Helena demorou muito para desviar o olhar. De repente ela riu e balançou a cabeça desamparadamente. Esta criança, nem me perguntou como pretendo mandá-la para aquele navio, mas ela está tentando parecer calma. Uma voz calma e digna, misturada com o crepitar das chamas, falou, também estou curioso, como você planeja mandá-la para o desaparecido. No canto da sala, em frente a um espelho de corpo inteiro, as chamas de vários castiçais de repente ficaram verdes escuras. A fraca luz do fogo iluminava a superfície do espelho, que mostrava um abismo escuro e profundo onde a imagem de Duncan emergia e olhava silenciosamente para Helena. O Papa não se virou. Mesmo ouvindo a voz de Duncan atrás dela, ela continuou a olhar pela janela. Ah, eu sabia que você estava olhando. Eu não tive escolha, seu plano era muito barulhento e as contas até me atingiram no rosto. O que são contas? Esta é uma piada subespacial, disse Duncan seriamente. Depois de todo esse tempo, ele se acostumou a inventar histórias ocasionalmente enquanto conversava com as pessoas, e observar suas reações confusas era sua maior alegria no processo. Quanto a como a outra parte compensaria isso depois.
De qualquer forma, as pessoas neste mundo geralmente apresentavam suas próprias explicações para o que ele dizia. Helena sabiamente não perguntou mais nada. Ela ainda não se virou e escondeu suas flutuações emocionais, seu tom permaneceu calmo e gentil. Embora você provavelmente não precise disso, vou me apresentar de qualquer maneira, Helena, uma humilde serva da deusa da tempestade Gomona. É bom falar com você. Duncan Abnomar, capitão dos desaparecidos, Duncan respondeu casualmente, eu prefiro uma comunicação honesta, então vamos ser abertos. Qual é o seu propósito, ou melhor, o que a Igreja da Tempestade realmente pretende fazer? Estamos focados em manter a ordem do mundo civilizado e responder a todas as mudanças perturbadoras dentro dele. Helena respondeu com indiferença, você deve ter ouvido o que acabei de dizer a Vanna. Este mundo está passando por algumas mudanças, na verdade, a situação é muito mais grave do que eu disse a ela. Muitas sombras estão se aproximando da nossa realidade, a anomalia da visão 001 pode ser apenas o começo. As ações destrutivas dos Enders Implend também podem fazer parte de uma conspiração maior. Algumas cidades-estado relataram notícias perturbadoras no norte e, na fronteira, a cortina está a tornar-se cada vez mais instável. Dentro do território civilizado, os colapsos de fronteiras acontecem cada vez com mais frequência. Entre todas essas mudanças, o desaparecido pode ser o único com esperança de se comunicar por meios racionais. Esperamos estabelecer uma comunicação estável e eficaz com você. Assim como você quer saber o propósito da Igreja da Tempestade, nós, também queremos saber sobre os desaparecidos. Então, por que não construir uma ponte? Duncan franziu a testa, então você providenciou com segurança para que Vanna fosse aquela ponte é uma boa ideia, mas como você sabe que vou concordar? Você se preocupa com ela e já a ajudou antes. Pelas suas intenções, você parece estar muito interessado no mundo civilizado atual, disse Helena, você recuperou sua razão e humanidade, então precisa se reconectar com o mundo civilizado. Na minha opinião, Vanna é adequada para esse papel, ou você confiaria em um mensageiro estranho, selecionado aleatoriamente pela Igreja da Tempestade. Na verdade, Vanna é pelo menos uma conhecida minha. Do seu ponto de vista, enviá-la pode garantir ao máximo a segurança do mensageiro, Duncan disse lentamente, mas mesmo assim, você não está realmente preocupado que enviar Vanna para os desaparecidos seria como enviar um cordeiro na boca de um tigre. Dada a boa reputação que meu navio e eu temos no mundo civilizado, se suas ações fossem tornadas públicas, pareceria mais razoável ser considerado um sacrifício sangrento. Helena ficou em silêncio por alguns segundos, finalmente virando-se lentamente para encarar o espelho com chamas verdes tremeluzentes. Então, esse assunto não será divulgado. Afinal, com exceção do povo de Plend, a maioria das pessoas neste mundo ainda não consegue discutir os desaparecidos sem mudar suas expressões faciais. Vanna se tornará uma enviada secreta, e apenas os membros de alto escalão da Igreja da Tempestade, alguns governadores de cidades-estado, ou aqueles que precisam saber quando as circunstâncias assim o exigirem, estarão cientes disso. Helena ergueu o olhar e encarou a figura de Duncan no espelho. A luz brilhante e distorcida das estrelas encheu sua visão. Quanto ao cordeiro entrando na boca do tigre, que você mencionou, não estou preocupado. A indescritível luz das estrelas surgiu na superfície do espelho, como se tentasse se libertar do vidro frágil, apresentando uma sensação de inchaço e contorção. Finas rachaduras pretas se espalharam pela borda do espelho, enchendo a sala inteira, e um rugido baixo e caótico encheu sua mente. Dentro de cada rugido, parecia que o conhecimento infinito do subespaço estava interligado. Eu posso ouvir sua voz, e ela está cheia de racionalidade calma. Acredito que você realmente recuperou a sua humanidade, e essa humanidade é uma evidência clara de que você está no campo da ordem civilizada. O espelho pareceu se transformar em um vórtice dentro do seu campo de visão. A partir dele, o gigante da luz das estrelas dentro do espelho havia perdido completamente sua forma, e tudo que Helena viu foi a luz das estrelas sem fim.
A luz e a sombra fragmentadas explodiram em sua mente, mas no momento seguinte, ondas suaves ecoaram em sua mente como um contador, remodelando seus pensamentos à beira da desintegração. Você é amigável e confiável. Minha divindade me guiou e acredito incondicionalmente nela. Se ela me ordenar que coopere com você, eu o farei. A luz das estrelas contorcidas no espelho transbordou, um fluxo de luz e sombra se estendeu no ar, pulsando, balançando lentamente na frente de Helena como se estivesse observando uma presa ou farejando o cheiro no quarto. A luz estelar contorcida formava luz e sombra a menos de meio metro do rosto de Helena, e dentro de seus minúsculos pontos de luz, incontáveis olhos pareciam preenchê-los. Duncan observou cuidadosamente a expressão de Helena através do espelho, tentando analisar suas verdadeiras intenções a partir dos detalhes de suas palavras e ações. No final, ele encontrou apenas calma e honestidade nos olhos dela. Depois de um longo tempo, ele desviou o olhar. Acordo alcançado. Reservarei um lugar para Vanna no desaparecido, mas em troca, uma vez no navio, isso significa que ela se tornará minha tripulação. Ela seguirá regras rígidas e sua prioridade será ainda maior do que seu status na Igreja da Tempestade. Espero que entenda. Ele tentou falar formal e dignamente, fazendo com que o assunto parecesse oficial. Mas, na realidade, ele ficou muito feliz. Desde muito cedo ele pensou que Vanna estava destinada aos desaparecidos. Ele estava planejando como trazer esse clérigo de alto escalão para o navio como ajudante, mas não teve oportunidade ou motivo adequado. Ele nunca esperou que essa chance caísse do céu. A Igreja da Tempestade precisava de um canal de comunicação oficial para entender as intenções dos desaparecidos, o que aliviaria seu desconforto. Os desaparecidos também precisavam de uma ponte para se comunicar com os poderes da Igreja no mundo civilizado, o que ajudaria Duncan em suas atividades futuras. Esta foi uma situação ganha-ganha. Eu entendo, Helena assentiu lentamente, então, o acordo foi alcançado. Fim do capítulo. Capítulo 280, antes do novo membro. Helena estava genuinamente expressando seus verdadeiros pensamentos. O verdadeiro objetivo da Igreja da Tempestade envolvia estabelecer comunicação com os desaparecidos. Será que a chamada porta-voz de Deus confiou genuinamente na humanidade e na racionalidade do Capitão Duncan, como ela afirmou? Duncan hesitou em confiar plenamente nela, embora o comportamento da mulher-papa parecesse sincero. Ele era bastante calculista, ciente da reputação notória e do histórico formidável do desaparecido. Tal reputação significava que uma líder poderosa como Helena não poderia interagir com ele sem tomar precauções, ela deve ter tido algumas reservas. No entanto, exercer cautela não foi necessariamente negativo. A escolha de colaborar apesar da cautela indicou que ela tinha um motivo para cooperar, fosse pela vontade divina ou pelos interesses da Igreja. Independentemente do motivo, o ramo de oliveira que ela estendeu era autêntico. Uma vez que chegamos a um acordo, deveríamos discutir a transferência específica de pessoal e o processo de registro, Duncan contemplou por um momento antes de se dirigir razoavelmente ao Papa. Acredito que precisamos de alguns documentos formais. Helena ficou momentaneamente surpresa. Embora ela tenha iniciado o assunto, ela não havia considerado esse passo, e sua expressão revelava surpresa. Registro, processo, o que você quer dizer? Alistar membros da tripulação e lidar com a transferência de trabalho são assuntos sérios, afirmou Duncan com seriedade. Vanishit é um navio de exploração com gerenciamento rigoroso de pessoal, e sua Storm Chart é uma organização formal. Você não planeja preparar uma carta introdutória para os emissários que enviar. Além disso, em relação às despesas de subsistência ou aquisição de equipamentos pessoais para Vanna no navio, qual parte deve cobrir os custos? Pessoalmente, acho que você deveria ser responsável por pelo menos parte disso. Helena de repente entendeu o que Vanna quis dizer quando mencionou em seus relatórios que Capitão Duncan é um homem de ações inesperadas, várias vezes. Helena não havia considerado esse aspecto em seus numerosos cenários de negociação pré-planejados com os desaparecidos.
A Igreja da Tempestade irá, naturalmente, assumir a responsabilidade por esta parte do orçamento. Helena finalmente concordou após alguns segundos de hesitação. Se você precisar de documentos formais, podemos fornecê-los ou você pode fornecê-los, você tem um modelo ao seu lado. Certamente, posso enviar-lhe um mensageiro mais tarde, afirmou Duncan solenemente. Desaparecido não é um covil de Deus maligno de terceira categoria onde você acende 2 braseiros, murmura algumas palavras e empurra alguém para chamar isso de sacrifício bem-sucedido. Somos um empregador muito formal. Recrutamento de pessoal, regras e regulamentos e formação de equipes são de primeira linha no subespaço. Helena estava ouvindo sem expressão desde o início e, neste momento, ela só conseguiu assentir inconscientemente. Por alguma razão, ela de repente sentiu que a luz distorcida das estrelas no espelho, que continuamente inchava e se contorcia, não era mais tão desorientadora e nauseante como antes. Ela até achou a luz giratória e as sombras um tanto familiares. Num estado ligeiramente atordoado, ela finalmente concluiu sua conversa com o enigmático capitão. Acompanhado pelo crepitar suave das chamas, o fogo verde tremeluzente em frente ao espelho desapareceu lentamente. As brilhantes chamas branco-amareladas ressurgiram no castiçal, e a luz e as sombras flutuantes na borda do espelho e as rachaduras pretas generalizadas na sala gradualmente desapareceram de sua vista. Uma realidade estável reapareceu diante de Helena. No entanto, ela não ousou desviar o olhar do espelho, apenas observando-o até que sua própria imagem reaparecesse. Depois de um tempo indeterminado, as linhas trêmulas ao redor da imagem finalmente se estabilizaram e Helena respirou fundo, seus músculos tensos relaxando gradualmente. Só então ela percebeu que suas roupas estavam encharcadas de suor, seu coração batia forte e uma dor surda e entorpecida latejava em sua cabeça. É melhor eu lembrar a Vanna de controlar sua curiosidade em seu novo posto. Helena esfregou a testa, lutando contra a dor de cabeça enquanto sussurrava, enfrentar o subespaço, essa sensação é horrível. Um som crepitante chegou de repente aos seus ouvidos, acompanhado por um vislumbre de luz verde. Assustada, Helena só conseguiu captar um lampejo de chama verde perto do parapeito da janela. Ela correu em direção à luz fraca do fogo e descobriu um pergaminho antigo caído silenciosamente no parapeito da janela. Era o documento de registro de Vanna para os desaparecidos. Realmente veio, a mulher papa murmurou, um tanto confusa. Reticências. Amanhã seguinte, daremos as boas-vindas a um novo membro. Na sala de jantar do Vanishit, Duncan reuniu todos os membros a bordo, incluindo Shirley, que estava ajudando no antiquário, e o Sr. Morris, que estava conduzindo pesquisas na biblioteca da cidade-estado, e então anunciou formalmente a notícia. Nina, que estava focada em alimentar os pombos com um punhado de batatas fritas, ergueu os olhos surpresa ao ouvir as palavras do tio Duncan, um novo membro. Quem é esse? De certa forma, ela é alguém que todos vocês conhecem, disse Duncan com um sorriso, seu olhar varrendo ambos os lados da mesa de jantar. Todos vocês já a viram antes. Shirley e Nina a conheceram há pouco tempo. Shirley parecia um pouco atordoada, levando vários segundos para perceber algo vagamente, sua expressão mudando visivelmente. Poderia ser aquele inquisidor. É ela, Duncan assentiu gentilmente, a inquisidora Vanna se tornará um novo membro dos desaparecidos dentro de 1 ou 2 dias. Bang! Um barulho alto irrompeu de repente ao lado da mesa de jantar. Duncan olhou calmamente na direção do som, vendo Dog deitado desajeitadamente no chão, ele estava sentado em uma cadeira ao lado de Shirley momentos antes. Shirley, que quase caiu da cadeira, olhou feio para Cachorro e repreendeu, Cachorro, você me assustou. Eu estou completamente atordoado, sério, senhor. Duncan, o que você acabou de dizer, aquele inquisidor? Dog levantou-se desajeitadamente do chão, ignorando os gritos de Shirley ao lado dele, suas 2 órbitas oculares vermelhas olhando para Duncan. Você está planejando trazer aquele inquisidor aqui à força. Ah,
Claro, não estou questionando sua habilidade, você definitivamente pode contê-la, mas pode não ser fácil fazer aquele inquisidor se submeter. Ela obviamente passou por um treinamento muito rigoroso e sua cabeça está cheia de fé na deusa da tempestade. Provavelmente é difícil fazê-la se tornar. Porque seu primeiro pensamento é amarrar alguém ao navio. Os olhos de Duncan se contraíram. Eu disse que Vanna se tornará nosso novo membro. Quando eu disse que iria amarrá-la ao navio? Mas como ela poderia ser trazida sem ser amarrada? Dog ficou perplexo, aparentemente incapaz de pensar em qualquer outra razão em sua lógica normal, para explicar por que um inquisidor de cidade-estado de repente se tornaria um novo membro dos desaparecidos. Oh, você planejou detê-la em terra primeiro. Não pode ser apenas um recrutamento padrão de tripulação e transferência de emprego. Duncan olhou inexpressivamente para a feia cabeça de cachorro do outro. Por exemplo, a Igreja Storm escreve uma carta de recomendação, eu escrevo um aviso de admissão de pessoal e então Vanna se torna marinheiro e padre acompanhante no navio através de um processo muito comum. Você não acha que isso é mais razoável? Dog considerou isso e sentiu que tais assuntos, razoáveis, seriam incrivelmente estranhos uma vez que ocorressem no desaparecido. Ele preferiria acreditar que um dia acordaria no navio e veria o misterioso Santo Senhor do que acreditar na série de processos do capitão que acabamos de mencionar. Porém, depois de se conter por um longo tempo, ele não ousou expressar seus pensamentos. Porque este era o desaparecido. O que o capitão disse estava certo. Você está certo. Dog abaixou a cabeça em um tom monótono, isso é muito razoável. Duncan acenou com a cabeça satisfeito e depois olhou para as poucas pessoas em ambos os lados da mesa de jantar. Depois de pensar um pouco, ele acrescentou uma explicação, este é um acordo entre a Igreja da Tempestade e eu. Vanna embarcará neste navio como enviada especial secreta e me servirá como membro da tripulação até que sua missão seja concluída. A identidade dela é um pouco diferente da sua, mas enquanto estiver no navio, todos seguem as mesmas regras. Espero que vocês possam se dar bem. Contanto que ela não me incomode, tudo bem, resmungou Shirley, eu não ousaria incomodá-la. Ainda não consigo imaginar um inquisidor de cidade-estado permanecendo obedientemente neste navio, Dog também murmurou, sinto que nossos dias estão prestes a se tornar mais emocionantes. Estou preparado, Morris, sentado do outro lado da mesa, assentiu levemente. O velho estudioso parecia o mais sereno, exceto Alice, que não reagiu desde o início, e havia até uma sugestão de um sorriso estranho em seu rosto. Mas ela pode ficar particularmente surpresa quando me ver. Mas ela vai se adaptar. Vanna sempre foi uma criança com grande adaptabilidade. Nina não falou muito desde o começo, apenas pensando em alguma coisa. Só agora ela ergueu os olhos de repente. Tio, temos algo para fazer a seguir. Duncan abaixou a cabeça, por que você pergunta isso de repente? Por que você reuniu todos nós especificamente no navio? Nina pensou por um momento, a senhorita Vanna ainda não embarcou no navio e você nos ligou com antecedência, deve haver outros arranjos, certo? Duncan olhou para os olhos brilhantes de Nina, com profundidade de 6.000 graus Celsius, e, depois de um longo tempo, sorriu e acariciou seu cabelo. Você tem razão, haverá algumas coisas para fazer, estamos indo para Frost. Fim do capítulo. Não há melhor psiquiatra no mundo do que um cachorrinho lambendo seu rosto. Bernie Williams.